comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Que conforto, que alegria. Convido a igreja a cantar o número 534, Salvo em Jesus. Salvo em Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação. Oh, que prazer, que gozo enche meu coração. Salvo em Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Só a igreja. Pode ser mais forte. Amém. E se eu sofrer a prova? Muito fácil me será. Amém. Salvo em Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Ele passará longe, sem mais sentir temor, ele virá o dia, terminará o oh, que prazer supremo, ter Jesus no lar, e na mansão de glória, com Ele então reinar. Salvo em Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Foi na cruz que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Vamos cantar o hino 540. Que veio lá dos altos
Eu peço aos irmãos que fiquem em pé. Eu sei que há muita movimentação por causa do programa especial que teremos, mas eu peço, irmãos, que de coração, que em reverência nós prestemos mais atenção no que estamos cantando, fiquemos em pé para recebermos a plataforma. Querido Pai, que estás nos mais altos céus, queremos te agradecer, Senhor, pela bênção de podermos estar aqui na tua santa casa e podermos ouvir a tua palavra. Queremos neste momento pedir a tua bênção para cada um de nós e que, Senhor, tudo o que possamos fazer e dizer aqui esta manhã possa louvar e honrar e glorificar o teu santo nome. É tudo que te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém.
Muito bom dia a todos os irmãos. Vamos neste momento dar início ao culto desta manhã com o hino 452. 452, meu nome na oração.
Vamos agora ajoelhar para a Deus louvar e agradecer. Amém. Bom e eterno Pai, graças, Senhor, te queremos dar por este dia de sábado, porque neste dia podemos repousar, porque neste dia podemos ir a Ti, porque neste dia Tu nos trazes paz, lembrando-nos Tuas promessas, lembrando-nos o Teu amor. Mesmo que não tenhamos ouvido o nosso nome na oração de mamã, certamente ouvimos o nosso nome na Tua boca. E se assim não for, Senhor, faz que cada um de nós ouça o Seu nome da Tua boca chamando para que nos arrependamos, chamando para que compreendamos o Teu amor tão grande que foi a ponto de morrer por nós. Te pedimos, Senhor, que não tenha sido em vão e que possamos estar todos juntos na glória, contigo, desfrutando aquela maravilha que Tu queres preparar para nós, que Tu estás preparando para nós. Que não possamos nunca esquecer esta maravilhosa promessa e possamos agarrar firmemente a Tua mão e ir em frente, prosseguir sendo leais, sendo amigos uns dos outros, sendo Teus amigos. Quão bom seria sentir que somos Teus amigos e que estamos fazendo a Tua vontade a cada momento da nossa vida. Te pedimos, Senhor, que assim abençoes a nossa vida, que possas abençoar também a serva que Tu escolheste esta manhã para nos trazer o pão da vida, que essas palavras que Tu lhe inspiraste possam consolar a nossa alma, possam trazer-nos alento para as vidas do dia a dia, para todas as coisas que nós temos que enfrentar e que nem sabemos ainda, Senhor. Mas Te pedimos que nos possas abençoar a todos com a Tua bênção, com o Teu amor, com o Teu sorriso. Te pedimos confiados nos méritos que Cristo alcançou na cruz. Amém. Vamos aguardar que mesmo as criancinhas também se possam acalmar. Neste momento, antes de passarmos às ofertas que trouxemos à casa do Senhor, queria só fazer um breve anúncio. Uma vez que não vai haver ensaio do coro Adventos, a reunião de jovens foi antecipada para as 4 horas. Que possamos ter isso em consideração e novamente vamos voltar ao espírito de adoração e louvor, preparando as ofertas que trouxemos, e vamos deixar primeiramente as crianças trazerem as suas ofertas. A seguida nós adultos seguiremos o seu exemplo. As ofertas esta semana, em princípio, salvo indicação em contrário, são para os fundos locais, nacionais e mundiais. Obrigada.
Vamos orar. Querido Paizinho do céu, obrigado, Senhor, porque hoje é sábado e podemos vir à Tua Santa Casa, trazer um pouco do muito que Tu nos dás, Senhor. Uma bênção te peço para estes dízimos e estas ofertas, uma bênção também te peço para quem os vai dirigir. Tudo isto te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria que me acompanhassem. Nós vamos ler 2 textos. Um texto da Bíblia que encontra-se em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz: Educa a criança no caminho em que deve andar, e até ao fim da vida não se desviará dele. E um outro texto do Espírito de Profecia, da orientação da criança, que diz: É no lar que a educação da criança deve ser iniciada. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, a criança terá de aprender as lições que a devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. As influências educativas do lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. São, em muitos sentidos, silenciosas e graduais, mas, sendo exercidas na direção da vida, tornam-se fator de grande alcance em prol da verdade e justiça. Se a criança não é instruída corretamente ali, Satanás a educará por meio de fatores de sua escolha. Quão importante, pois, é a escola do lar. Há um ditado popular que diz: por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E normalmente, quando ouvimos este ditado, nós pensamos, é a sua esposa ou a sua companheira. Na realidade, essa grande mulher é a sua mãe. Foi ela que o instruiu desde tenra idade e é ela que o ajudou a tornar-se o grande homem que ele poderá ser. Ser mãe realmente é uma das missões mais importantes e mais nobres desta terra. E ser mãe não é só gerar e dar à luz. Acima de tudo, ser mãe é amar. E é um papel imprescindível que temos no futuro dos nossos filhos. E hoje nós vamos relembrar algumas mulheres de oração e de fé que, com a ajuda de Deus, influenciaram muito a formação do caráter dos seus filhos. E esses filhos tornaram-se grandes homens ao serviço do Senhor. Raquel é uma mulher muito amada. Chama ter filhos. Chama ter filhos. Nunca desisti de orar. Honrar. Filho de Javé. Teve 2 filhos.
Benjamin. Acho que José. E amamos muito. Estes meninos lindos estavam a falar-nos de Raquel. Raquel foi a mãe de José. Se me acompanharem na leitura de Gênesis, capítulo 30, versículo 1 a 2, diz assim: Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Lia e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: Você está pensando que eu sou Deus? É Ele quem não deixa você ter filhos. Raquel e Jacó tiveram uma história de amor complicada. O seu tio Labão complicou-lhes muito a vida. Mas, finalmente, quando eles conseguiram se juntar, quando Raquel finalmente casou com Jacó, Jacó, em todas as suas atitudes, todos os seus gestos, mostrava e demonstrava que realmente era a Raquel que ele amava. Mesmo em frente à sua irmã Lia, Jacó, a sua primeira esposa, Jacó mostrava que ele amava realmente era Raquel. Mas mesmo assim esse amor não a satisfazia. Raquel era estéril, ela não conseguia ter filhos e ela era infeliz. Ela queria ter o privilégio de poder ter um filho que fosse fruto do amor deles os dois, do grande amor que eles sentiam um pelo outro. Tal como Sara, a esposa de Abraão, Raquel também quis dar uma ajuda a Deus. Ela foi impaciente. E ela entregou a Jacó a sua serva Bila, para que ela pudesse ter filhos, e assim Raquel faria desses filhos seus próprios. Mas acham que ela se sentiu feliz? Não. Não, porque aqueles filhos, apesar dela amar completamente aqueles filhos como se fossem mesmo dela, não tinha sentido no ventre ter um filho da relação deles dois. Diz-nos que em Gênesis 30, 22, apesar da impaciência de Raquel, a Bíblia diz: Então Deus se lembrou de Raquel, ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. E finalmente Raquel teve filhos, teve o seu filho José. Raquel teve uma vida de espera. Ela esperou 14 anos para se poder casar com o homem da sua vida. E esperou muitos anos até que Deus lhe pudesse deixar de ter filhos. Foram estes momentos de tribulação que fizeram com que Raquel se dedicasse mais a Deus, se entregasse inteiramente a Deus, pedindo ajuda, pedindo auxílio. Eu penso que há duas coisas que nós devemos aprender com esta mulher, com Raquel. E toda a mulher crente que queira ser segundo o coração de Deus deve ter dois fatores na sua vida. Raquel tinha uma vida de oração. É com a oração que nós podemos ir ao trono de Deus e derramar todas as nossas preocupações, e é aí, aos pés de Jesus, que essas preocupações são transformadas em louvores a Deus. A oração faz-nos depender do Senhor, e isso transforma-nos em mulheres humildes e carentes do Senhor. E em segundo lugar, ela teve uma vida de fé. Ela, quando teve José, ela colocou o nome de José. O José significa Deus acrescentará. Olha, uma mulher que tinha muita dificuldade em engravidar, conseguiu engravidar de um filho e acreditou que Deus lhe iria acrescentar mais, e realmente acrescentou. Raquel teve novamente um filho. Vendo o quadro da vida de Raquel, nós podemos ver quão grande o amor de Deus é por cada um de nós. Apesar de nós sermos desobedientes, apesar de sermos infiéis, Deus é fiel, Deus não falha, Ele nos ama e nos dá a sua graça. Podemos ver que Ele nos ama não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom e é fiel. A irmã Ellen White, em Patriarcas e Profetas, na página 144, tem esta situação. Houve um, entretanto, de caráter grandemente diverso, o filho mais velho de Raquel, José, cuja rara beleza pessoal não parecia senão refletir uma beleza interior do espírito e do coração.
puro, ativo e alegre. O rapaz dava prova também de ardor e firmeza moral. Escutava as instruções do pai e gostava de obedecer a Deus. As qualidades que depois o distinguiram do Egito, gentileza, fidelidade e veracidade, já eram manifestas em sua vida diária. Morrendo-lhe a mãe, as suas feições prenderam-se mais intimamente ao pai, e o coração de Jacó estava ligado a este filho da sua velhice. Diz-nos a Bíblia em Gênesis 37:3, e ele amava a José mais do que a todos os seus filhos. José teve um privilégio de ter uma mãe que era uma mulher de oração e de fé. Ela instruiu José nos caminhos do Senhor, e eu acredito que Raquel desejou tanto aquele filho que ela devia aproveitar todos os momentos que tinha com ele para o amar e para o ensinar, ensinando tudo o que era certo. E foi assim que José se tornou um grande servo de Deus. Os israelitas habitavam o Egito e tinham-se tornado um povo grande e numeroso. O rei, receoso que eles se tornassem muito fortes e se unissem a outro povo contra o seu reino, deu ordens às parteiras para que não deixassem viver os bebés meninos. Porém, estas mulheres tementes a Deus não ousaram levar a cabo este plano tão cruel. Irado pelo fracasso, o rei tornou a ordem mais dura e vasta. Toda a nação foi chamada a perseguir e a matar as suas vítimas indefesas, lançando-as no rio. Enquanto este decreto estava em pleno vigor, nasceu um menino. Seu pai era Arão e sua mãe Joquebede. Crendo estes pais que o tempo da libertação de Israel se aproximava e que Deus levantaria um libertador para o seu povo, resolveram que o seu filhinho não fosse sacrificado. A fé em Deus fortalecia-lhes o coração. Joquebede, com a ajuda do Senhor, conseguiu esconder o menino durante 3 meses. Achando que já não o poderia conservar sem perigo por mais tempo, preparou um cesto de junco e tornou-o impermeável usando betume e pez. Neste cesto deitou o bebê e colocou-o entre os juncos na margem do rio. Muitas orações foram certamente pronunciadas por Joquebede a cada dia que passava, e este foi sem dúvida o momento para mais uma vez orar. Orou fervorosamente, confiando o seu filho ao cuidado de Deus e dos anjos. Sabemos que foi a filha do faraó quem encontrou o cesto. Míriam, a irmã do menino que esteve sempre por perto, depressa se aproximou fazendo a pergunta: irei eu chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a permissão foi dada. Deus tinha ouvido as orações de Joquebede. A sua fé fora recompensada. Fielmente aproveitou a oportunidade para educar o seu filho para Deus. Desde cedo o ensinou a orar ao Deus vivo. Joquebede estava muito grata a Deus, e isso transparecia na sua vida, tornando-a diligente e cuidadosa em toda a instrução que dava ao menino.
A Joquebede. Joquebede dá-nos um exemplo de uma mãe, mas não só de uma mãe, também de uma serva de Deus. Numa época tão sofrida para todas as mães de Israel, ela destacou-se não só por ter sido escolhida para ser a mãe daquele que um dia ia tirar o povo de Israel do Egito, da escravidão, mas também pelas suas características singulares, o seu caráter. Diz-nos em Atos, capítulo 7, versículo 20, por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, e por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Joquebede era uma serva de Deus, e ela verdadeiramente temia a Deus. Por isso ela não entregou o seu filho para morrer, porque sabia que Moisés também era formoso aos olhos de Deus. Ela sabia que Deus tinha um plano para Moisés. Então ela obedeceu. Ela obedeceu e não permitiu que nada de mal acontecesse ao seu filho e teve uma atitude de obediência à vontade de Deus. Joquebede podia simplesmente ter justificado e dizia, não está no meu poder salvar o meu filho. Mas não, ela era uma mulher de oração e tinha comunhão com Deus. E ela sabia que Deus tinha um plano para Moisés. E sabia que ele iria estar com ela e iria proteger o seu filhinho. Eu imagino que esta mulher orava por seu filho muitas vezes. E na situação em que, quando o deixou no rio, eu penso que ela deve ter orado muito para que Deus pudesse proteger o seu filho. E diz-nos em Tiago, capítulo 1, versículo 16, a última parte, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E realmente as orações de Joquebede foram ouvidas. Deus protegeu o seu filho e levou-o até à princesa. Nós também somos desafiados hoje nos nossos dias a clamar a Deus e a nos entregarmos a uma vida de oração. Em Isaías 55:3 diz, buscai o Senhor, 55:6, perdão. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós somos desafiados a termos uma vida de oração, de comunhão com Deus. Joquebede deu-nos um exemplo também de humildade. Quando a princesa foi ter com a princesa, depois de já estar o bebê com ela, ela não se identificou como mãe do menino, não, ela identificou-se como uma serva. Ela estava disposta a fazer tudo o que a princesa lhe mandasse. Isto é um exemplo de humildade. E mesmo quando Moisés já estava crescido e ela foi levá-lo à princesa novamente, ela podia ter recuado, podia ter, não, agora vou ficar com o meu filho, agora ele já está protegido, já não lhe vai acontecer nada, vou ficar com ele. Não, ela também foi fiel à sua palavra e na altura certa ela entregou o Moisés à princesa. Ela sabia que Deus tinha grandes planos para ele. É preciso que a mulher seja humilde, sendo submissa a Deus. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo diz-nos, há necessidade hoje de mãos humildes para executar o trabalho do Senhor. E Joquebede também nos deu um exemplo de confiança. Em 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O comportamento de Joquebede e mesmo da sua filha Miriam foi de extrema confiança. Elas colocaram o bebê num rio, turbulento provavelmente, e não sabiam onde ele iria parar. Nós agora sabemos como a história terminou, mas quando elas deixaram o bebê no cestinho, elas não faziam a mínima ideia onde ia parar, sabiam que Deus estava a protegê-lo, e essa era a grande confiança delas. Joquebede conhecia mesmo aquelas palavras que Abraão diz em Gênesis 22:8, Deus proverá. Em quem confiou Joquebede? Quem lhe podia socorrer? Quem podia dirigir bem a criancinha, o rio, a cesta, o futuro daquela criança? Quem? Só mesmo Deus. E Joquebede confiava plenamente. Todas as nossas famílias também precisam desta confiança. No decorrer de cada dificuldade, de cada ansiedade que nos possa surgir, nós temos que acreditar que Deus proverá. E ninguém nasce ensinado, ninguém nasce confiante, humilde ou temente a Deus. Mas se nós o buscarmos, certamente alcançaremos essas virtudes. Num tempo em que a tristeza e a morte habitavam no meio do povo de Deus,
Esta mulher foi um instrumento nas mãos de Deus para poder mudar a sorte de uma nação. Hoje nós somos chamados, se calhar, não a mudar a sorte de uma nação, mas se nós andarmos na presença de Deus, como Joquebede fez, Ele nos abençoará e nos poderá usar para mudar a sorte de muitas pessoas que ainda não o conhecem. Muitas famílias precisam desta bênção. E essa bênção tem de começar mesmo nas nossas casas, nas nossas famílias. No livro de Educação, na página 61, a irmã Ellen White diz: Joquebede era mulher e escrava. Sua porção na vida era humilde e seus encargos pesados, mas com exceção de Maria de Nazaré, por intermédio de nenhuma outra mulher recebeu o mundo maior bênção. Sabendo que seu filho logo deveria sair de seus cuidados para passar aos daqueles que não conheciam a Deus, da maneira mais fervorosa se esforçou ela por unir a sua alma ao céu. Procurou implantar em seu coração amor e lealdade para com Deus e fielmente cumpriu este trabalho. Aqueles princípios da verdade que eram a preocupação do ensino de sua mãe e a lição de sua vida, nenhuma influência posterior poderia induzir Moisés a renunciar. Joquebede teve o privilégio de estar aproximadamente 2 anos e meio com o seu filho. E eu penso que durante este tempo nós podemos imaginar ela adormecendo o seu filho, cantando músicas do amor de Deus. Podemos imaginar ela a falar do Criador de todos os céus e da terra. Podemos imaginar ela a falar sobre o grande plano de salvação que Deus estava a preparar, trazendo o seu filho à terra para morrer por eles, para um dia lhes dar a vida eterna. Esta mulher, Joquebede, foi uma mãe que se importou com a vida espiritual do seu filho. Foi ela quem incutiu no coração de Moisés o amor pelo seu povo e principalmente o amor e a obediência a Deus. E Joquebede foi uma mulher muito abençoada e como resposta às suas orações, ela não somente pôde criar seu filho, como ainda recebeu um pagamento para fazê-lo. Certamente ela não estava a contar com essa bênção. E tal como Deus fez com Joquebede, também nós, se realmente confiarmos que Deus proverá e deixarmos que todas as coisas estejam nas suas mãos, as bênçãos que nós iremos receber vão vir muito além das nossas expectativas. Maria, é um prazer conhecer-te pessoalmente. Estou tão curiosa em saber como foi para ti seres mãe de Jesus. Que grande honra, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Como te sentiste? Bem, quando o anjo Gabriel me deu a notícia sobre o nascimento de Jesus, fiquei sem palavras. O que diriam da minha situação? José foi muito compreensivo e aceitou de bom agrado o desafio que Deus nos deu. Como foi possível aceitarem esse desafio? Nós aceitamos porque tínhamos fé. E os planos de Deus para a nossa vida eram muito importantes para nós. Por isso acreditamos que Ele sabia o que era melhor. Além disso, colocámos-nos nas suas mãos, estando dispostos a colaborar com o propósito de Deus. Mas correu sempre tudo bem? O que mais a preocupou? Foi muito difícil quando soubemos que o rei Herodes queria matar todos os bebés da cidade.
Fiquei destroçada. Tantos bebés que acabaram por morrer, mas Deus protegeu o nosso bebé. Deus estava connosco e seguimos as suas orientações. Fomos para outra cidade e confiamos em Deus. Não me imaginava sem Jesus. E como foi criar Jesus? Foi uma bênção e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Sempre me esforcei para dar uma boa educação a Jesus e ele mostrou-se sempre humilde, respeitador, obediente, amável, enfim, sempre pronto a ajudar. Mas Jesus tinha uma grande missão na Terra para conosco. Como reagiste ao saber que Jesus iria passar? Como já disse, foi uma honra e uma alegria imensamente grande ser mãe do filho legítimo de Deus, mas havia um lado muito triste. Meu filho ia ser traído, torturado e crucificado. Eu amava-o muito. A única coisa que me consolava era saber que agora o mundo estava a ser salvo. Não tive dor maior na minha vida do que ver meu filho ser crucificado. Mas Deus consolou-me desde o início e Ele foi tão incrível que nos deu a oportunidade de ficar com Jesus mais alguns dias. Sempre fui grata a Deus pela honra que Ele me concedeu. Realmente, Maria, o teu testemunho é muito emocionante. Mostras o papel importante que a mulher tem e que o essencial é que a mulher possa ter um relacionamento próximo e íntimo com Deus, para que possa ser um exemplo para os seus filhos e para os outros. Muito obrigada. A mãe de Jesus observava com grande interesse o desenvolvimento das faculdades da criança e contemplava o cunho da perfeição do seu caráter. Era com alegria que procurava animar aquele espírito inteligente de fácil apreensão. Por meio do Espírito Santo recebia sabedoria para cooperar com os seus instrumentos celestiais, no desenvolvimento dessa criança cuja filiação só podia ser atribuída a Deus. Maria, uma mulher dentre tantas mulheres judias. Deus decidiu escolher uma jovem virgem de uma família pobre da cidade de Nazaré para ser a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Maria foi escolhida por Deus e certamente Ele tinha motivos para confiar em Maria tamanha tarefa. Ele conhecia o seu coração e sabia que ela o amava, que ela o conhecia e queria aceitar esta tão difícil tarefa que lhe foi destinada. Quando o anjo a abordou e ela conseguiu perceber, ela não percebeu muito bem ao início. No entanto, a única pergunta que ela fez foi: como é que isso é possível? Eu não conheço nenhum homem. Mas, desta maneira, nós conseguimos compreender que Maria estava disponível. Maria disponibilizou-se para fazer-se segundo a sua vontade. Ela conhecia as Escrituras e tinha comunhão com Deus. O plano para a sua vida era difícil, mas não era impossível. E ela estava preparada, porque ela conhecia e ela descendia de um povo que conhecia a palavra de Deus e era fiel a Deus. E tudo o que ela aprendeu a respeito de Deus, ela iria ensinar a Jesus. Deus não tinha dúvidas que ela iria saber educar o seu filho. Diz-nos em Lucas, capítulo 2, versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E em Jó, capítulo 7, versículo 15, então os judeus se admiravam dizendo: como sabe este letras sem ter estudado? Estes textos reforçam que Maria estava a fazer bem o seu trabalho. Do mesmo modo que o Senhor conhecia o coração de Maria, Ele também conhece o nosso coração. Muitas vezes nós queremos trabalhar para o Senhor, mas achamos que não estamos preparadas. Temos medo de não estar à altura das expectativas de Deus. Achamos que temos poucas habilitações, que não sabemos falar, que temos pouco conhecimento da Bíblia e muitos outros sentimentos nos assaltam. Temos vontade de dizer: eis-me aqui, Senhor. Mas há um medo enorme que se apodera de nós e sentimos-nos incapazes. Mas como diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, quem capacita é o Senhor. Diz o versículo: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que nos preparar, temos que ler, estudar a Bíblia, conhecê-lo, de modo a amá-lo cada vez mais e desejar realmente ser usadas por Ele e servi-lo. Maria teve vários obstáculos à sua frente.
Ela era uma jovem solteira, teria que enfrentar os seus pais. Era ela solteira, mas estava comprometida com José, também tinha mais esse problema para resolver. Havia também os vizinhos e amigos, que também poderiam ser um obstáculo. Mas depois que o anjo lhe explicou todas as coisas como iam acontecer, ela simplesmente se mostrou pronta, sem hesitações, sem medo. Eu penso que até com muita alegria, como diz em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela decidiu obedecer apesar de todas as dificuldades que poderiam surgir. E nós? Quando nos decidimos por servir ao Senhor, o que é que nós precisamos de enfrentar? Será que temos que enfrentar a nossa família? Será que temos que enfrentar os nossos vizinhos? O que é que os nossos vizinhos irão dizer? O que é que os nossos colegas da escola, os nossos colegas de trabalho vão pensar de nós? Será que vão pensar que nós somos fanáticas? Maria, como dizem em Deuteronômio, em Já Todas as Nações, na página 39. Eu não vou ler porque foi exatamente o texto que que a Alexandra acabou de ler. Mostra-nos que Maria estava feliz porque viu que Deus estava a ampará-la e que realmente Jesus estava a crescer em sabedoria. E Deus escolheu Maria para ela ser a mãe do seu filho porque ela era humilde e era corajosa e aceitou aquela tarefa de livre vontade e com muita alegria. Ela repousou no Senhor. Ela creu que Deus ia prover todas as dificuldades, ia suprir todas as dificuldades, todas as necessidades e em todos os momentos Deus ia estar com ela. O mesmo acontece connosco. Deus tem um plano para cada uma de nós, para as nossas vidas. Mas primeiro temos de aceitar esse plano e depois, tal como Maria, temos de acreditar que Ele vai suprir todas as necessidades e vai estar ao nosso lado em todos os momentos. Maria, depressa! Ele deve estar quase a chegar. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, o recebeu em sua casa. Maria, eles chegaram. Shalom, Marta. Shalom, mestre. A irmã de Marta, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ficou a ouvir a sua palavra.
Marta, Marta, estás preocupada com muitas coisas, mas uma só é importante. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será retirada. Maria e Marta são duas mulheres especiais. Eram duas irmãs que, embora fossem tão diferentes no seu temperamento, ambas foram amadas e expressaram livremente o seu amor ao Senhor. Ao compararmos Maria e Marta, vemos que Maria é aquela que está sentada aos pés de Jesus e ouve. E Marta, por outro lado, está ocupada com muito serviço, está distraída. É importante notar, em primeiro lugar, que Jesus não condena o serviço de Marta. Lucas simplesmente nos registra que Marta estava ocupada com muito serviço. Não está a dizer que o serviço, e especificamente o serviço de Marta, que era mau. O problema é que ela se distraiu com ele. Ela já tinha excedido e estava a perder o foco do que era mais importante. Esta história, a história de Maria e de Marta, deste episódio, tentam mostrar-nos que quando muito serviço não adora a Deus. Eu penso que este será a raiz do problema de Marta. Não era só o facto de ela estar muito dedicada e ser muito perfeccionista, porque ela tinha planeado fazer a visita de Jesus de uma forma e não estava a correr exatamente como ela tinha planeado, mas também o facto de a irmã não estar a ajudar. Ela já estava a ficar nervosa, já estava a ficar irada por dentro e chegou ao ponto de dizer ao mestre: porquê é que não mandas a minha irmã ajudar? Mas estou aqui a fazer tudo sozinha. E quando Jesus lhe disse, e nós vemos em Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42, Jesus respondeu: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Podemos pensar que parecia que Jesus estava até a ser um bocadinho rude com a Marta. Ela só queria que tudo fosse perfeito, que tudo corresse bem naquela visita. Mas, na verdade, a ternura e a graça na correção de Jesus era para socorrê-la do seu coração em sofrimento. Ela estava num ponto, tinha uma terrível mania de ser perfeita em tudo o que fazia. Por outras palavras, o que Jesus queria dizer era: Marta, relaxa,
Dá um passo atrás, respira. Estás muito ansiosa, estás muito preocupada com muitas coisas. Irmãos, quantas vezes nós precisamos de ouvir isto? Quantas vezes, ao invés de recebermos um elogio, se calhar precisávamos que alguém viesse ter connosco e dissesse: para um pouquinho. O importante, irmãs, é o que Jesus quer e não o que nós lhe queremos dar. Naquela ocasião, Cristo estava a tentar dizer: neste momento, enquanto eu estou aqui, para de correr dessa maneira, para de fazer tanta coisa, senta-te aqui e ouve o que eu tenho para dizer. Era isso que Jesus estava a tentar dizer a Marta. E nós, na nossa vida diária, quanto de Marta temos? Será que estamos como Marta ou como Maria? Se nós lermos na orientação da criança, diz assim: os pais devem sentir ser sagrado o dever de instruir seus filhos nos estatutos e reivindicações de Deus, bem como nas profecias. Devem educar as crianças no lar, interessando-se eles mesmos nas lições da escola sabatina. Ao estudar com as crianças, mostram que dão importância à verdade apresentada nas lições, ajudando a criar gosto pelo conhecimento bíblico. E uma outra, em conselhos aos professores, pais e estudantes: pais, separai um pequeno período cada dia para o estudo da lição da escola sabatina com vossos filhos. Deixai a visita de sociabilidade, se necessário for, de preferência a sacrificar a hora dedicada às lições da história sagrada. Tanto pais como filhos receberão benefício desse estudo. Confiem-se à memória as passagens mais importantes da Escritura ligadas à lição. Isto não como uma tarefa, mas como um privilégio. Embora a princípio a memória seja deficiente, ganhará força pelo exercício, de modo que depois de algum tempo vos deleitareis em assim armazenar as palavras da verdade. E tal hábito se demonstrará um valiosíssimo auxílio no crescimento espiritual. Irmãos, pensemos num dia comum de semana. As senhoras que trabalham, principalmente, chegam a casa do trabalho cansadas, têm que tratar da lida da casa, têm que fazer o jantar, têm que ajudar os filhos com os trabalhos de casa, têm que preparar as lancheiras para o dia seguinte, têm que pôr os filhos a jantar e quando olham para as horas já está na hora de ir dormir porque amanhã é um novo dia, têm que acordar cedo. E muitas vezes o que é que nós fazemos? Lemos muito rápido a lição com os nossos filhos, quando lemos, ou então mandamos os mais velhos: olha, vai ler a lição para ir dormir, já está na hora. É muito importante nós pensarmos um bocado nisto, porque muitas vezes nós somos confrontados com falta de tempo. Principalmente falta de tempo passado aos pés de Jesus, em família, ouvindo o que Ele tem para nos ensinar, passando esse tempo com os nossos filhos, auxiliando-os na lição da escola sabatina e tendo a certeza que esta lição foi aprendida. Como monitora da escola sabatina infantil, eu tenho reparado que muitas vezes há muitos jovens e crianças que nem sequer têm 7. E muitas vezes os que têm 7 não compreenderam o que é que aquela lição lhes vai ajudar na sua vida do dia a dia. O papel de monitor da escola sabatina infantil é muito importante, mas não pode de maneira nenhuma substituir o estudo da Bíblia, cuidado com o pai, com a mãe, demonstrando assim aos filhos a importância que é passar tempo com Deus através do estudo da Bíblia e da oração. Se não lermos o livro de orientação da criança, na página 320, diz assim: os pais devem procurar compreender o facto de que lhes cumpre educar os filhos para as cortes de Deus. Ao lhes serem confiados os filhos, é como se Cristo lhes colocasse nos braços e dissesse: educai estas crianças para mim, para que possam brilhar nas cortes de Deus. Um dos primeiros sons que lhes deve atrair a atenção é o nome de Jesus. E em seus mais tenros anos devem ser levados ao banquinho de oração. Sua mente deve estar cheia de histórias da vida do Senhor e sua imaginação deve ser encorajada a pintar as glórias do mundo vindouro. Será que por vezes estamos demasiado preocupados com o sucesso dos nossos filhos na escola? Por vezes eles precisam que estudem com eles e nós para isso arranjamos sempre tempo.
Será que não é muito mais importante nós conseguirmos arranjar tempo para passar com os nossos filhos a estudar a Bíblia e assim ajudando-os a prepararem-se para a vida eterna que Deus nos está a preparar no céu? Quando temos agendas muito preenchidas com muitos compromissos, e muitas vezes são coisas boas, não é que estejam preenchidas com coisas más. As nossas agendas por vezes estão preenchidas com coisas que são até necessárias, mas se elas nos estão a roubar da companhia de Jesus, há algo que deve mudar. Isso tem sido uma das razões porque muitas famílias se desfazem, porque há falta de comunhão em família com Deus. Mas nós podemos dizer então que a lição que tiramos desta pequena encenação de Maria e de Marta é que estar sentado aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, é a única coisa necessária. E nós podemos todos dizer, sim, nós sabemos isso, não estás a dar novidade. É verdade, todos nós sabemos, as nossas famílias sabem, a Igreja sabe. Mas a verdade é que também essa é uma das nossas maiores dificuldades. Temos uma dificuldade imensa e normalmente é sempre uma prova tentarmos ser consistentes para conseguirmos manter o culto familiar todos os dias. Não é fácil superar os obstáculos da vida urbana em que vivemos. São os empregos, são cursos e mais cursos, é o trânsito que por vezes nos atrapalha, é a internet. Outras vezes é a TV, é o lazer, é os jogos, muitas vezes até as tarefas domésticas. Todas estas coisas podem nos roubar o tempo de estar com Deus em família. Mas não nos podemos esquecer, irmãos, como Deus disse, como Jesus disse, a única coisa necessária é realmente estar aos pés de Jesus e ouvir o que Ele tem para nos dizer. As minhas colaboradoras vão distribuir um pequeno postal por todas as senhoras. Esse postal tem uma característica um bocadinho diferente do normal. Normalmente, quando temos assim um sábado especial, nós oferecemos uma lembrança às senhoras. Desta vez, nós vamos oferecer às senhoras, mas não é para ficarem com ela. Eu penso que tantas vezes já comemoramos dias especiais do Ministério da Mulher, provavelmente já têm um monte de lembranças em casa. Muitas estão numa gaveta, outras estão no meio da Bíblia, outras estão guardadas numa vitrine, outras se calhar já nem sabem onde estão. Mas o importante com este postal é que seja entregue a uma outra pessoa. Não tem que ser mulher, pode ser homem, pode ser uma família inteira. Dentro do postal que ele abre, dentro do postal tem escrito o texto bíblico de Tiago, que eu li há bocadinho, que é orarem uns pelos outros, a oração do justo produz os seus efeitos. E tem uma linha onde vão colocar o nome da pessoa por quem estão a orar. Ou pessoa, ou família, como acharem melhor. E vão oferecer esse postal a essa pessoa, mostrando-lhe e informando-a que ela está a ser abençoada pelas suas orações, que estão a tentar orar por ela e que se preocupam com ela. Irmãs, o ideal era que nenhuma irmã ficasse com o seu postal. O ideal era que todas as irmãs pudessem oferecer a alguém e que realmente estivessem a orar por alguém. E se não estiverem, pode ser se calhar a altura de escolherem alguém por quem orar e então oferecer esse postal para que essa pessoa saiba que estão a orar por ela e que estão a preocupar-se com ela e que Jesus está a tomar conta da sua vida. Em jeito de conclusão, eu gostaria que nós nos preocupássemos em ser mulheres de oração e de fé, como os exemplos que nós lembramos aqui hoje. Vamos escolher ser como Maria, estar sempre aos pés de Jesus, pedindo orientação, pedindo sabedoria, para nos prepararmos para uma vida com Cristo, podermos ajudar a nossa família a se preparar para uma vida com Cristo e, principalmente, preparar os nossos filhos para desejarem viver com Cristo um dia na Pátria Celestial. Amém. Neste momento vamos passar a um momento especial de oração.
E eu vou pedir às 3 senhoras que foram convidadas para vir aqui à frente, para orarem, exatamente pelo assunto que a Susana acabou de mencionar, que vamos orar exatamente pelas pessoas que temos em mente e que as pessoas que temos em mente ou que ainda poderemos vir a ter. Portanto, eu gostaria que se pudessem chegar aqui à frente e que pudessem orar por ordem. Sim. E nós, nos nossos lugares, vamos também orar. Vamos orar de joelhos. Querido Senhor, como é bom, Senhor, que a partir de exemplos bíblicos que nos trazes até nós, como a Maria, com vários exemplos que trouxestes, é importante que a mulher de hoje, na sociedade em que vivemos, tenhamos verdadeiramente a consciência de que temos de ter mais oração e mais comunhão contigo, Senhor. Alerta-nos, acorda-nos, Senhor. Nós podemos ser realmente o pilar na família, porque verdadeiramente ser mães, filhos e ser companheiras de um marido ou quem for dentro de uma família, poderemos realmente dar um verdadeiro testemunho quando, disciplinados todos os dias, ter esta dependência, este afável momento que poderemos ter contigo, Senhor. Ó Pai, sabemos que precisamos de Ti, é verdade, temos consciência disso, mas ajuda-nos a despojar-nos verdadeiramente de coisas que nos prendem e que são aprazíveis ao ser humano, como internet, como televisão. É verdade que poderemos divertir-nos de vez em quando, mas o mais importante, Senhor, é estar aos pés de Cristo, Pai. Que possamos ter consciência que, independentemente das circunstâncias que nós possamos ter na vida, sacrifícios, sofrimentos, como a Escola Sabatina nos trouxe, mas é verdade que quando entregamos a nossa vida a Ti, Tu seres o Senhor da nossa vida, é um descanso e um consolo, porque tranquilizamos nos braços do Pai. Ó Pai, abençoa todas as mulheres aqui presentes, mães, irmãs, companheiras, digamos assim. E também te peço uma bênção muito especial para as mães em todo o mundo, pessoas que são carentes, pessoas que necessitam verdadeiramente da tua bênção, da tua orientação e da tua luz. Que nós possamos, nós mulheres, sermos verdadeiramente pilares vivos de que Jesus habita no nosso coração. Perdoa as nossas faltas, perdoa-nos as nossas incoerências muitas vezes e muitas vezes não estarmos atentos àquilo que Tu nos queres dizer para cada um de nós. Ó Senhor, nós não queremos nunca desviar-nos do plano que Tens para cada um de nós. Ajuda-nos a ter consciência de que Tu dás-nos a luz precisa, mas precisamos de estar aquietados para ouvir o que Tu tens para nos dizer. Dá-nos a Tua paz, orienta-nos sempre uma vida de pilar, uma vida cada vez mais abraçada daquele que é o nosso verdadeiro amigo e que não falha, que é Jesus Cristo. Te peço, Senhor, que nos abençoes e que nos possamos ter consciência desta disciplina diária de oração, de meditação, que nós possamos beber da Tua palavra, mas acima de tudo, ter uma comunhão mais precisa contigo. Tudo isto te peço nos méritos de Jesus. Amém. Querido Pai, de joelhos te pedimos a Tua bênção para nós, mulheres e mães, Senhor, para que possamos educar os nossos filhos nas Tuas santas palavras. Que possamos ser sempre o exemplo de Marta, Maria e outras mulheres, para que possamos sentir a Tua presença nas nossas vidas. Que estas crianças que Tu nos concedeste, Senhor, possam se brilhar o Teu amor nas vidas, Senhor, e sentir, Senhor, que nós mães os amamos e que fazemos a Tua vontade
e que possamos dedicar tempo para os educá-los. Amém, Senhor. Pai do céu, nada mais te peço, senão humildemente que nos abençoes, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque pudermos deslocar-nos até à tua santa casa e estar aqui em paz, Senhor, a ouvir a tua palavra, ouvir as tuas advertências, os teus conselhos. Te agradecemos por muito que tens feito por nós, tudo que nos tens dado na nossa vida, mas sobretudo, Senhor, a luz da tua palavra, que é uma instrução, que é um guia para todas nós. E agora, Senhor, como filhas tuas, de joelhos nos encontramos aos teus pés, pedindo-te a tua bênção. Que, Senhor, cada uma de nós não saia daqui, Senhor, sem fazer um pacto com Jesus, de viver cada dia mais perto dele, Senhor. Que cada uma de nós, mães, esposas, filhas, avós, possa ter por experiência própria e saber o que é viver na completa dependência de Deus. Possamos aprender aos pés de Jesus cada dia o amor, a humildade, o perdão, o Espírito, Senhor, de abnegação, de entrega, de renúncia, e que saibamos, Senhor, com a tua ajuda, ser um exemplo, em primeiro lugar dentro do lar, para os filhos que neles crescem, Senhor, e que um dia serão os homens e as mulheres da tua igreja. Possamos ser uma bênção para eles e depois uma bênção para todo o mundo, Senhor, para aqueles que vivem connosco cada dia e nos observam. Que possamos saber o que é viver, Senhor, perto de Jesus, amando, obedecendo-lhe e seguindo os seus passos. Abençoa cada lar, cada família. Tu sabes, Senhor, conheces os nossos problemas, conheces o nosso coração. Sabes, Senhor, que muitas de nós estamos aqui com muita alegria no coração, mas também outras com preocupações, outras com tristezas, outras com angústia. Senhor, tu conheces tudo, opera em nós. E nos ajuda, Senhor, a buscar-te sinceramente, de todo o coração. Porque sabemos que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, e nenhuma oração, nenhum poder. Conhecemos, Senhor, a força do inimigo, mas sabemos que em Ti tudo podemos. Abençoa cada mãe, cada esposa, cada filha, cada criança que está na Tua igreja, na Tua presença esta manhã. E abençoa as nossas irmãs também, que não se puderam deslocar aqui e que estão com problemas de saúde. Outras estarão também com problemas de fraqueza espiritual. Que possa, Senhor, a Tua presença fazer-se sentir junto delas, amparando-as, animando-as e consolando-as. Tudo isto te peço e agradeço, não porque eu mereça, mas no nome doce de Jesus, o nosso Salvador.
pudessem colocar de pé para terminarmos com uma oração. Querido Pai, que estás nos altos céus, Senhor, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que derramaste sobre nós esta manhã. Agradecer-te, Senhor, por estes jovens. Que tu possas, Senhor, orientar os seus pais, que tu possas, Senhor, abençoar a cada criança que aqui está à frente, Senhor, e também a todas aquelas que hoje não puderam vir. E também, Senhor, a todas as pessoas que nos ouvem pela internet. Que realmente elas possam, Senhor, sentir o teu calor, o teu amor, e que tu possas, Senhor, usar-nos através destes postais, Senhor, possas usar-nos e entregar este postal àquela pessoa que realmente necessita de saber que estamos a orar por ela, que nos preocupamos por ela. Que tu possas, Senhor, continuar a abençoar esta igreja, as famílias que representamos, Senhor, que possamos, nos nossos lares, ser mais ligados a Ti, estarmos mais vezes, consistentemente, aos Teus pés, a ouvir o que Tens para nos dizer. Que possa ser o desejo de cada um de nós esta manhã, ao sairmos desta igreja, de mudar o que está mal na nossa vida. Mas, Senhor, sozinhos não vamos conseguir. Precisamos da Tua ajuda, do Teu poder. É tudo que neste momento pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.